Olá, olá, olá! Boa noite! Iniciando então nossa Insta Live aqui pelo nosso canal do Instagram, ao vivo, terça-feira, 1º de setembro. Boa noite, José Cardoso! Você que já está ao vivo comigo, por favor, vai me dizendo se o som e a imagem estão chegando legal para você aí, para a gente dar continuidade à nossa live de hoje com tudo ok, chegando a nossa imagem e o som, ou seja, a nossa informação, o nosso esclarecimento para você. Essa live que acontece todas as terças-feiras, às 9 horas e 9 minutos, José Cardoso está me dizendo que ok, obrigada. Às 9 horas e 9 minutos, tem o objetivo de esclarecer, te orientar no seu processo de melhoria da ansiedade. Boa noite, Regina. Regina, José Cardoso, sempre presente com a gente. Gratidão pela sua audiência e pela sua participação. E essa live realmente é feita aqui pelo nosso canal do Instagram para você poder participar, seja nos comentários ou melhor, ao vivo, para a gente realmente conseguir te orientar especificamente sobre a questão que você está aí passando com relação à ansiedade. Boa noite, Carol. Boa noite, Vera. Essa live, ela rola ao vivo e também depois ela fica no gravado, no nosso IGTV e no nosso canal do YouTube. Então, se você tiver qualquer problema com a conexão, não se preocupe, porque isso vai ficar gravado e depois você pode assistir. Mas também você pode convidar outras pessoas para assistir. Aí embaixo, no rodapé do Instagram, tem como se fosse um aviãozinho. Ele é o código, né, o sinal para você poder convidar outras pessoas para participar. Essa live hoje vai falar sobre o poder dos ansiolíticos na ansiedade. A gente vem fazendo uma série de lives sobre o poder, já falamos o poder da mente, o poder da gratidão, o poder da água, falamos na semana passada sobre o poder dos antidepressivos e hoje a gente vai focar sobre o poder dos ansiolíticos. Um tema até controverso, né? Muitas pessoas dizem não tem poder, ao contrário, ele realmente nos desempodera e outras pessoas acreditam que sim, é uma grande ajuda na ansiedade. Então vamos lá cumprimentando as pessoas. Boa noite, Inês, que acabou de entrar, minha parceira aqui. Boa noite, Caetana. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Brasilúcia. Boa noite, Maria Ferreira. Boa noite, Milena. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a essa live que se propõe a te ajudar. Aliás, o nosso canal, o canal aqui do Instagram, o nosso canal no YouTube, que também se chama Chega de Medo e Ansiedade, o nosso canal do Facebook, Chega de Medo e Ansiedade, o nosso canal do Telegram, Chega de Medo e Ansiedade, o nosso site, Chega de Medo e Ansiedade, se propõe a realmente te ajudar a vencer a ansiedade, para você poder aproveitar mais a sua vida. Essa é a nossa missão. Estamos aqui 2 vezes por semana ao vivo e todos os dias, veja bem, todos os dias em todos os nossos canais com informações em vídeos e texto. Ontem saiu um vídeo e um texto aí para você. Boa noite, Nicomedes. Boa noite, Tatiana. E eu pergunto para você, boa noite, Nildinha. Eu pergunto para você, você toma ansiolítico? E o que você acha do ansiolítico? Até que ponto ele te ajuda? Até que ponto ele te atrapalha? Você se considera dependente do ansiolítico? Sem ansiolítico você não consegue ficar bem? Como é um ansiolítico na sua vida? Até que ponto de fato ele é uma ajuda? Ele é uma muleta? Ou ele é já o seu vício, né? O seu piloto automático aí? Boa noite, Bia. Vai me contando aí. E aproveita e toma o seu chá, pega a sua água. A gente sabe que um dos gatilhos da ansiedade é a sede. Então, por favor, hidrate. Seu cérebro trabalha melhor quando ele tem uma quantidade boa de hidratação, tá? Boa noite, Eiko. Então, vamos lá, né? Essa live se propõe para falar sobre os ansiolíticos. Vamos dar uma geral do que são os ansiolíticos, né? Os ansiolíticos também são chamados de calmantes, de tranquilizantes,
né? De sossega-leão, do que mais você considera os ansiolíticos, né? E eles têm um poder, sim, sobre a nossa fisiologia. O que o ansiolítico faz, né? Que carrega um apelido de sossega-leão. Ele deixa a gente em menor estado de alerta. Por isso que, dependendo da quantidade de ansiolítico, não se recomenda que você dirija, não se recomenda que você opere em máquinas que são máquinas que você precisa de uma atenção elevada. Então, ele diminui o nosso foco de atenção. E por que isso ajuda no processo da ansiedade? Porque na ansiedade, a gente está com um foco atencional, aquilo que a gente chama de hipervigilância, a gente está super prestando atenção nos perigos, que são perigos que a nossa mente está criando. Seja aquilo que você está pensando, seja aquilo que você está vivenciando, seja aquilo que você está sonhando, tá? A Regina tá dizendo que já tomou sossega-leão na veia, né? A Vanessa tá dizendo que toma há 12 anos, não consegue parar, já tentou, mas acaba em crise se não tomar. Boa noite, Grace. Então, é isso mesmo, né? E Regina, quando você tomou sossega-leão na veia, realmente você sossegou? Ou não, né? Como é que foi tomar o sossega-leão? Eu passei por uma experiência, eu morei muitos anos em Santa Catarina e trabalhei num posto de saúde. E lá a gente tinha uma equipe de profissionais, eu trabalhava direto com um psiquiatra e com uma terapeuta ocupacional, né? E a gente atendia todos os casos, né? E uma das pessoas que estava muito agitada, muito agitada, chegou até a gente numa crise, né? Ela estava surtada, ela só não estava só ansiosa, mas ela estava surtada também, fora da casinha, né? Vamos chamar assim, já que a gente está usando apelido, sossega-leão, fora da casinha, etc e tal. Ela tomou, né, na veia, a gente precisou segurá-la e tomar, o surto dela era qual? Ela estava achando que queriam envenená-la, e isso os pais dela, para poder ficar com o filho dela, né? Então ela estava acreditando que se ela realmente relaxasse, se acalmasse, ela ia sofrer um envenenamento e o filho dela estava correndo risco. Então ela estava extremamente nessa paranoia de perseguição, achando que os pais queriam envenená-la. Então ela já não comia 3 dias e também já estava com o sono totalmente perturbado. Então ela chegou até nós buscando ajuda, né? Para que a gente fosse até a casa dela para dar um jeito nos pais dela. Mas a gente sabia que era uma paciente psiquiátrica que estava no surto e nós precisamos aplicar algumas medicações. Uma delas, inclusive, foi um ansiolítico, né? E a Regina sabe, quando a gente aplica um ansiolítico na veia, a gente desmonta, né? Literalmente a gente desmonta muito rapidamente, porque é na veia. Se quando a gente põe na boca, né, tem um sublingual, que é o Rivotril sublingual, que tira a gente do processo de crise muito rapidamente, mais ou menos uns 15 minutinhos. Na veia é mais imediato ainda. Mas você acredita que nem isso derrubou ela? E aí eu te convido para assistir uma outra live que nós fizemos, que tá aí no YouTube e no IGTV, que se chama O Poder da Mente. Mesmo essa pessoa com uma alta dose, né, de ansiolítico e de antipsicótico, que é o Haldol, na veia, não derrubou. Não derrubou. E pior, né, a gente teve que levar ela de Camburão, ela só aceitava que fosse de Camburão, e precisou eu, né, que ela confiava, e a recepcionista lá do nosso posto de saúde. Então, fomos nós 3, ela e nós 2, no Camburão, levá-la para ser internada no hospital, para poder relaxar um pouco. Pois aí, depois eu fiquei sabendo, né, que a equipe médica nos informa, que ela ficou 3 dias, veja bem, gente, com altas doses de medicação, desse tipo que eu tô falando para vocês, ela ficou 3 dias sem dormir, sem comer. Tal a força que ela precisava ficar realmente vigilante para não deixar que o filho dela fosse roubado dela, né? Então, mesmo que o ansiolítico é potente,
Mesmo que o ansiolítico tenha esse objetivo de diminuir nosso estado de alerta, de diminuir nosso estado de atenção, ou seja, de dar uma sossegada mesmo na gente, né? Do tipo assim, te acalma que foi demais agora, né? É isso que o ansiolítico se propõe. E funciona. Só que você, de alguma forma, precisa permitir. Precisa ter uma questão mental posta aí, porque o ansiolítico às vezes não faz efeito. Eu passei por essa experiência. Aos 15 anos, eu fui fazer uma cirurgia. Era uma cirurgia grande, bastante grande, né? Nos meus pés. Eu fui fazer uma correção de pés chatos de joanete, então ia mexer em toda a planta dos meus pés. Eu estava muito ansiosa, estava muito preocupada, né? Vocês sabem que eu venho de uma família toda ansiosa, então não era só eu que estava ansiosa, minha mãe estava ansiosa, minha avó estava ansiosa, estava todo mundo ansioso, todo mundo preocupado, como que isso ia ser, né? Como que isso ia ficar depois, inclusive, que eu fui, né? Me deram o pré-anestésico. O que é um pré-anestésico? É um sedativo, é um calmante. Ah, outra palavra que a gente pode usar também é sedativo. O principal naquela época era o famoso Dormonide. Aplicaram na minha veia Dormonide. Adivinha o que aconteceu? Adivinha o que aconteceu na cabeça da Sandra de 15 anos? Acha que aconteceu alguma coisa? Nada! Nada! Eu fui para o centro cirúrgico super alerta. Eu estava consciente de tudo. Falei com o médico, falei com o anestesista, bati papo com a enfermeira. E todo mundo dizendo, não, você pode relaxar. Mas aplicaram para você? Eu falei, sim. Aí foram checar a medicação estava correta, mas a adolescente ansiosa estava com os olhos esbugalhados. Eu não dormi. E foi muito interessante, porque a cirurgia não pôde ser feita. Ah, porque você não relaxou? Não, não foi por isso não. Porque eu tinha uma picada de um mosquito, de um borrachudo, exatamente onde eles iam fazer o corte cirúrgico. E aí tinha risco. Então, ou seja, eu fui para lá, não fiz a cirurgia, voltei para o quarto, toda, né, desperta, só não podia ir caminhando, mas se pudesse eu teria ido. E minha mãe tomou um susto. O que aconteceu? O que aconteceu foi que não pôde fazer a cirurgia e o Dormonide não funcionou na cabeça da adolescente, entende? Então, recomendo novamente que você assista a primeira live que a gente foi dos poderes, o poder da mente. Vocês vão ver uma outra história também incrível do que a mente faz. Então, a mente é tão poderosa a ponto dela combater um ansiolítico, tá? Durma com essa. Mas vamos lá, né? Boa noite, Silvia. Boa noite, Giane. Boa noite, Uliane. Boa noite, Rani, né? Eu estou aqui com os meus comentários atrasados, tá? Então vamos dar uma lidinha aqui para ver se tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente já consiga esclarecendo. A Nildinha tá dizendo assim, quando eu tenho crise muito forte, procuro ajuda médica e tomo, porém sempre é na boca, aí fico tranquila. Porém hoje prefiro mais um floral quando percebo que eu estou agitada. Então a Nildinha já tá falando dos ansiolíticos, que são os ansiolíticos não controlados, né? Os benzodiazepínicos, esse que eu falei, o Dormonide, o Valium, o Rivotril, o Frontal, o Diazepam, são todos benzodiazepínicos que são controlados. Tem que ter uma receita controlada, a receita fica na farmácia. Só quem prescreve esse tipo de ansiolítico são os médicos, especialmente os psiquiatras, tá? A Regina tá ficando assim. A Regina, que falou dos ansiolíticos na veia, né, que me fez lembrar todas essas duas histórias que eu contei para vocês agora, disse o seguinte, ó, que ela não também relaxou não, ficou mais ligadona, o efeito foi o contrário. Curioso, né? Então, mais um depoimento aqui. A Vanessa tá dizendo assim, o que o ansiolítico faz? E tá corretíssimo, tá, Vanessa? Trata a crise, mas não trata a causa. Nota 10 para você. Um dos grandes objetivos meu e da Inês, quando a gente está aqui conversando com vocês, nos nossos vídeos e nos nossos textos, é para te dar duas notícias principais. A primeira é que ansiedade é um transtorno mental, é um problema de saúde, que tem causa e que tem cura.
Segunda grande notícia que a gente tem que te dar, que a gente, quando trata a causa, tem que tratar aquilo que a gente chama de programação mental. A ansiedade não é um transtorno mental? Sim. Portanto, onde está a causa? É no nosso corpo? Não, é na nossa mente. E, infelizmente, não é uma parte da mente em que os antidepressivos e em que os ansiolíticos chegam e modificam. Eles modificam a química, mas eles não modificam a estrutura do pensamento. Enquanto você não modifica a estrutura do pensamento, que está numa camada mais embaixo da sua mente, não é essa que está me ouvindo, você não consegue se livrar definitivamente da ansiedade. Ah, entendi. Então, os remédios não vão curar a ansiedade? Não, senhora, não vão curar. Isso é fato. Mas o que cura, então? Um trabalho que você vai trabalhar a sua programação mental, a estrutura dos seus pensamentos, que são as crenças. Quando a gente trabalha isso, de fato, você se livra definitivamente de ansiedade. E como que eu trabalho isso? Bom, você trabalha isso dentro de um processo terapêutico por pessoas que saibam fazer isso, ou você trabalha isso num tratamento online, que é o nosso tratamento que dura 21 dias. Mas não dá para fazer esse trabalho aqui ao vivo com a gente, Sandra? Infelizmente não. Por quê? Porque é uma camada mais embaixo da mente, né? A gente fala que a mente é como se fosse um iceberg. O que a gente está fazendo aqui, e até algumas técnicas que nós aplicamos aqui ao vivo com vocês, que beneficia sim, até a técnica da respiração dos 5 passos, que a gente praticamente todas as lives está ensinando, tão benéfica que ela é, porque ela é uma técnica altamente natural, que tem 5 passos e que ela tem o mesmo efeito dos ansiolíticos, que é esse que é o tema da nossa live de hoje, tá? Mesmo essa técnica, ela não faz com que o trabalho chegue até esse nível da mente, tá? O que que faz? Um trabalho hipnose faz com que isso aconteça. Então, a hipnose, ela é uma ferramenta que faz com que a gente chegue até esse andar de baixo, onde a gente precisa reestruturar sobre uma outra forma, sobre um outro padrão, para você realmente conseguir ter crenças diferentes, conseguir pensar diferente e parar de ficar apertando aí uma estrutura no seu cérebro que se chama amígdala, que faz com que dispare essa questão, tô em perigo. E aí vem todos os hormônios, a adrenalina especialmente, que faz com que o seu coração acelere, que faz com que você entre numa crise de pânico ou de ansiedade, tá? Então, a Vanessa está certíssima. O ansiolítico não trata a causa, mas sim, ele só age na superfície. Por isso que, quando a gente só tem técnicas que a gente controla os sintomas, a gente vai ficar dependente disso a vida inteira. Seja da respiração, seja do ansiolítico, seja de um antidepressivo, né? Então, por si só, quando a gente não trata a base da ansiedade, aqueles mecanismos, aquelas coisas que nós temos feito, que cuidam para a gente não ficar tão ansioso, eles precisam fazer parte da nossa vida de sempre, tá? Então, mesmo que você tenha um antidepressivo, tá? Tô falando dos antidepressivos agora, que são diferentes dos ansiolíticos. Mesmo que você tome um antidepressivo. E a gente sabe que o antidepressivo, enquanto química, não traz nenhuma dependência, né? Ele não gera uma tolerância, ele não gera uma síndrome de abstinência, que são as duas coisas que a gente diz que viciam, né? Que são as marcas de medicações que viciam. Ainda assim, você vai ficar dependente do ansiolítico. Por que, Sandra? Porque você não está tratando a base da ansiedade. Então, você sempre vai precisar de uma coisa para ficar, né, cuidando dos sintomas para eles não aumentarem, para eles não ficarem muito fortes ou para eles não durarem muito tempo, tá? Então, de fato, né, o que a gente tem como missão é te ajudar a vencer. O que é vencer a ansiedade? Trabalhar a base dela. E para isso precisa de um trabalho mais especializado. Não são todos os terapeutas, não são todos os psicólogos, não são todas as técnicas que são técnicas que trabalham isso que a gente chama a raiz, a base, aquilo que está mais embaixo, aquilo que você não vê lá debaixo da água, que faz parte do iceberg, que é a parte maior do iceberg, mas que fica submersa, tá bom? Então, eu tô fazendo o contrário, né? Eu fui de baixo para cima, tá? Boa noite, Vinícius.
Vamos ver quem tem mais. É isso aí. Vamos ver, Regiane, Silvia. Deixa eu ver, passou aqui algum comentário. Ah, a Vanessa tá pondo aqui hashtag Telegram. Por isso que a Vanessa tá sabendo de tudo. A Vanessa faz parte do nosso Telegram. Se você ainda não faz, fica aqui o convite. É um aplicativo Telegram, como se fosse um WhatsApp. Você baixa aí no seu celular gratuitamente e você acessa o nosso canal Chega de Medo e Ansiedade. Lá nós colocamos áudios todos os dias para você. Tem áudio especial no sábado, tem áudio especial no domingo e durante a semana nós falamos muita coisa. Hoje, por exemplo, o áudio quem gravou fui eu e eu falei as coisas que você precisa cuidar, né? Aquilo que realmente precisa de mais cuidado quando você tá melhorando da ansiedade. Até quando você melhora, você precisa ter alguns cuidados. E essa dica tá lá no nosso canal do Telegram. Então, é um conteúdo exclusivo, né? Então, se você quer realmente nos acompanhar, saber os bastidores e ter uma injeção, né, potente de ânimo, de vamos lá que dá certo, de acompanhamento, vai lá fazer parte do Telegram, tá? O Eliane está dizendo hoje meus pés e mãos velaram bastante, pressão gelaram, eu acho, né? Ficou bem frio. Pressão ficou 14/9, um pouco elevada, né? Ela tá corrigindo aqui o gelaram. Por acaso você estava muito preocupada com alguma coisa, não tinha dormido, tá com alguma coisa na cabeça que tá te incomodando? Se você quiser entrar ao vivo, Eliane, é possível nessa live, tá? Então, vem cá fazer parte se você quiser, tá? A Silvia, a Rita, aliás, né? Silva Rita, eu li Silvia, desculpa. A Rita tá dizendo, quando tenho crise de pânico, tomo 2 gotas de Rivotril. Isso mesmo, Silvia. É uma das formas que a gente tem pra gente sair da crise. Existem outras formas também. E existe também uma forma de não fazer nada, e essa é a forma mais natural que tem, e você realmente sair da crise sem fazer nada. A única coisa que você precisa fazer ao não fazer nada numa crise de ansiedade é não ficar focando no problema, tá? Que aí realmente a Vanessa tá perguntando, né? Como descobrir a causa? Então, Vanessa, esse é um dos trabalhos, né? A gente sabe que parte das causas que geram essas programações mentais vem de situações traumáticas. E o que é um trauma, né? Um trauma para mim pode ser que não seja um trauma para você. Um trauma, uma situação numa fase da minha vida pode ser que não seja traumático para mim. E aquela mesma situação numa outra fase da vida pode ser que seja traumático. O trauma é uma interpretação que a gente dá diante de algo que nos aconteceu. Se você interpreta aquilo como algo negativo, você está diante de um forte impacto emocional negativo e muitas vezes sem recursos para lidar com isso, sem condições de entender o que está acontecendo com você, né? Então, por exemplo, vamos supor, tá? Lá na sua infância, você estava na rua, né? E você estava acompanhando sua mãe e, de repente, uma pessoa que estava lá na sua frente caiu. E a sua mãe se assusta. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? E você lá que estava distraída, você só tinha 5 anos, estava de mão dada com a sua mãe, a sua mão solta da sua mãe, você se vê aflito, se assustou, a sua mãe lá desesperada com o que estava acontecendo, sem saber o que fazer, te deixou nervosa também. Isso pode ser uma situação traumática, né? Pode ser uma situação que você entende, né, do susto que você levou, que, por exemplo, a crença que você gera a partir dessa situação é muito perigoso sair de casa. Isso é suficiente para você gerar um medo de sair de casa? Pode ser que seja.
Pode ser que essa história que você viveu, que foi um trauma, que nem você passou por isso, foi na verdade a sua mãe, foi uma vivência traumática, mas não direta, foi indireta. Isso pode ser suficiente para você formatar no seu cérebro um padrão de pensamento de que quando eu saio de casa, algo ruim pode acontecer. E aí você fica, né, dos seus 5 anos de idade até, sei lá, vamos supor, os seus 20, sentindo meio que um mal-estar toda vez que você sai de casa. Toda vez que você sai de casa, você percebe que você fica meio ruim, que você fica checando se tá tudo bem, que você não consegue sair de casa se você não tiver um celular, que às vezes você não consegue sair de casa se estiver sozinha, precisa sempre de uma companhia, porque a gente guarda o que a gente precisa fazer, mas a gente muitas vezes não guarda nem a história e nem a frase, que é essa crença, né? Se é perigoso sair de casa, né? Quando eu saio de casa, algo ruim acontece. E você vai vivenciando isso, e vamos supor que nos seus 20 anos, você tem uma situação lá que você vê, tá lá num ônibus e você vê um acidente, né? Essa situação é como se fosse o que faltava para vir um sintoma realmente. Aí o coração acelera, aí você fica desesperada, aí você começa a dizer assim, poxa, depois disso eu entrei numa ansiedade. Depois disso parece que minha vida mudou. Então daí você começa a não conseguir mais sair de casa, aí além de não conseguir sair de casa toda vez que você precisa andar de carro é um problema, ou seja, às vezes um forte impacto emocional lá na nossa infância é reavivado, vamos chamar assim, é novamente relembrado numa situação de agora. E aí se instala todos os sintomas. Aí você acaba parando no médico, né? Com as crises de ansiedade, porque você começa a inviabilizar a vida, né? Cada vez sair de casa é mais difícil, agora eu já não consigo andar de carro, agora toda vez que eu ando parece que o meu coração vai explodir. Outro dia eu ia para um lugar, mas tive que parar no pronto-socorro de tão ruim que eu tava. Começa a ser medicado, o tratamento básico, quando você busca ajuda, é um tratamento com antidepressivo e com ansiolítico. Aí você começa a tomar um antidepressivo, começa a tomar um ansiolítico, você vê que melhora, mas ainda assim, se você não toma, você não fica bem. Aí você chega à conclusão de que você é dependente dos remédios e realmente isso que você vive, que se chama transtorno ansioso, que pode ser um transtorno do pânico, que pode ser um transtorno de estresse pós-traumático, ou mesmo que pode ser um transtorno de ansiedade generalizada, depende da história que o médico vai entender. Aí você diz assim, isso não tem cura. E eu sou dependente dos remédios, eu tenho que ficar tomando remédio a vida toda, né? Então, como é que a gente descobre? A gente descobre entendendo os sintomas. E quem faz essas descobertas, né, são técnicas e a orientação, a condução de um profissional que sabe, que entende todo esse arsenal de composição de como as coisas são montadas, tá? Então, muitas vezes, o que a gente nem lembra tá lá sendo um dos pilares do seu transtorno ansioso. E às vezes a gente se lembra, às vezes isso vem nessa história que eu tô falando para você, pode ser que você acione uma memória. Nossa, aconteceu algo assim comigo. Nossa, eu me lembro disso. Nossa, eu vivi isso. Quer um filme super legal para você assistir e você entender? O filme se chama Duas Vidas, tá? É um filme da Walt Disney. Você consegue baixar ele por um valor bem pequenininho, acho que é R$3,50, se não me engano, pelo YouTube, tá? E você vai assistir esse filme. O que é esse filme, tá? Não tem nada a ver com espírita, não, tá? Se chama Duas Vidas, você vai pensar, nossa, tem a ver. Não tem nada a ver, é um filme da Walt Disney, mas é um filme, não é um desenho. É uma história de uma pessoa que já tem, acho que 40 anos, com Bruce Willis, e ele recebe a criança dele de 8 anos, que é exatamente a situação traumática que ele viveu. E aí o filme discorre para ele conseguir vencer aquilo que ele achava que era o trauma dele. Então, toda a situação dele, ele achava que o trauma estava numa briga que ele teve com alguns amigos. Ele sofreu um processo de bullying e a partir disso mudou a vida dele. Só que ele vai mais a fundo
e ele descobre que, na verdade, a memória traumática não é essa. Mas eu não vou contar, porque eu não vou dar spoiler, e eu realmente gostaria muito que todos vocês pudessem assistir. É um filme que abre a nossa mente do que pode ser fatores traumáticos na nossa vida, e como realmente um trauma pode ser um divisor de águas, especialmente quando a gente é muito pequeno e tem poucos recursos, poucas condições de entender o que está acontecendo com a gente e de realmente se livrar daquilo, tá? Então, eu falei demais, né, Vanessa? A Vanessa está perguntando também. A Vanessa está interagindo bastante hoje, muito obrigada. A técnica, né, da respiração dos 5 passos pode substituir o ansiolítico na crise? Sim, totalmente, e ela age ainda mais rápido que o ansiolítico. A gente diz que em 10 minutos você consegue realmente baixar o seu nível dessa química ansiolítica e passar para uma química calmante, tá? Certo, gente? Deixa eu ver aqui. Então, tudo isso eu contei porque a Vanessa fez a seguinte pergunta boba: como descobrir a causa? Então, a gente já fez 2 semanas chega de ansiedade, em que a gente fala sobre isso, que a gente explica mais a fundo. São 4 aulas, e na última aula, que na verdade são 4 aulas, e a última que é tira dúvidas, né? A gente explica tudo isso. Então, Vanessa e todos vocês que estão aqui, se vocês gostaram disso que nós estamos falando, fica atento, porque daqui a pouco a gente vai lançar a 3ª semana chega de ansiedade. É uma semana toda com aulas, que a gente conversa bastante sobre isso, que aplica-se técnicas e que tudo isso na sua vida vai ficando mais claro, tá? Agora, se você quer realmente o tratamento, né? Aí a gente tem o programa Chega de Ansiedade, que é um tratamento online de 21 dias, em que a gente vai descobrir quais são as suas crenças, vai reformular, vai para essas histórias de trauma e trabalhar tudo isso de forma segura e melhor, simples, tá? A ponto de você realmente chegar ao final dos 21 dias totalmente livre da ansiedade, ou seja, sem sintomas, né? Com sintomas que a gente considera os sintomas normais da ansiedade, tá? Bom, vamos lá. O que tá acontecendo aqui? Que os comentários não estão rodando. A Tatiane tá dizendo assim: o médico passou um remédio, mas tenho medo de tomar e ficar dependente. Tatiane, me diz qual é o remédio que ele passou, que eu já te digo qual é o risco que você tem disso, tá? O Nicomedes está me dizendo assim: Sandra, queria que falasse mais sobre o curso 21 dias online. Então, Nicomedes, esse não é nem um curso, tá? É um tratamento, e a gente chama de tratamento porque ele realmente vai até essa base toda, essa construção das crenças e reformula. A gente tem crenças com relação à nossa identidade, a gente tem crenças com relação à nossa capacidade, a gente tem crenças com relação ao nosso merecimento. E essas 3 bases aqui são trabalhadas durante esses 21 dias. Além de trabalhar cognitivamente isso, a gente trabalha também através do que a gente chama de induções. Todos os dias você vai ouvir áudios, né? Seja depois de ter visto as aulas, seja depois à noite, em que a gente vai trabalhar tudo aquilo que você entendeu cognitivamente no nível mais profundo, que é na sua mente subconsciente, usando os recursos da sua mente sábia. Se você nos acompanha no Telegram, por exemplo, no domingo, a gente fez uma técnica, que é uma técnica de indução, que trabalha esse nível de coisas, tá? Então, a gente vai trabalhando essa dupla atenção. A atenção mais da mente subconsciente e a atenção da mente consciente, tá? E esse momento é que faz com que aquilo que está no seu consciente, que você já sabe, seja apropriado pela sua mente subconsciente. E a sua mente subconsciente também leva para o seu consciente tudo aquilo que você precisa para você, por exemplo, se lembrar de usar as ferramentas para o controle da sua ansiedade, até que de fato você fica livre disso. E a gente faz mais, tá, Nicomedes? A gente te dá um passo a passo para você dar continuidade, manutenção, para você saber como fazer, né, depois dos 21 dias. Porque é muito louco
primeiro que é a gente acreditar que em 21 dias a gente pode se livrar definitivamente da ansiedade, né? E segundo, quando a gente pensa isso, pensa assim, nossa, mas deve ser muito complicado. Não, não é. Outra coisa que a gente pensa é, bom, tá, 21 dias eu me livro, e depois fico ao léu, né? Aí eu vou ficar como? Bom, a gente também vai te instruir de como proceder para você manter isso tudo que você ganhou nesses 21 dias, tá? Beleza. Caetana Leite está me dizendo assim, eu tenho ansiedade e tomo paroxetina, que é um antidepressivo, foi a live da terça-feira passada, e o Rivotril, que é um ansiolítico, né, Caetana? E você tá bem com esses 2 medicamentos? A Eliane tá dizendo assim, tá dizendo pra Tatiane, né, pra ela fazer o tratamento, que ela tá tomando fluoxetina e tá fazendo bem, né? A Vanessa tá dizendo, o Telegram ajuda muito, isso mesmo. Que mais? Aí a Eliane tá dizendo assim, eu tenho medo de fazer qualquer tipo de qualquer tipo de atividade física e passar mal. Acredito que é só do psicológico, né? Com certeza, né? Um dos primeiros áudios que eu gravei no Telegram, Eliane, foi um áudio que eu tinha acabado de fazer uma corrida. A gente tá com o Telegram desde dezembro do ano passado, tá? Então, todos os áudios lá. E eu tava com o fôlego totalmente alterado. E eu propositalmente gravei o Telegram nesse estado, né? E eu disse assim: pode ser que você ache que esse fôlego descompassado é uma crise de ansiedade. Na verdade, isso é porque eu fiz uma corrida e realmente a corrida descompensa. Quando a gente corre, quando a gente faz um exercício físico, especialmente aeróbico, o que acontece, né? Aeróbio, o que acontece? Vai na sua corrente sanguínea mais adrenalina, que é o mesmo hormônio da crise de ansiedade. Então, vai acelerar seu coração, porque você está exercitando a musculatura, vai acelerar o seu ritmo respiratório e vai aumentar sua pressão arterial. Ou seja, fisiologicamente, é exatamente a mesma coisa que acontece numa crise de ansiedade. Então, essa sensação de que o exercício físico piora é porque você vai sentir, quando você faz um exercício físico que exige um ritmo maior da sua musculatura, que você vai acelerar seu coração. Se você é uma pessoa que fica super vigiando o seu coração quando ele acelera, a sua mente vai entender o quê? Putz, meu coração tá acelerado, eu vou entrar em crise. Ela não vai pensar, meu coração tá acelerado, legal, joinha, tem que estar mesmo, porque eu tô fazendo força, eu tô no esforço físico, então o coração tem que acelerar, porque senão ele não vai conseguir bambear sangue no ritmo que a musculatura precisa, né? Então é natural que isso aconteça, tá? E muitas pessoas, quando elas já estão bem, né, já estão ok da ansiedade, trabalhar a base da ansiedade, elas às vezes passam por uma situação, sei lá, né, vamos supor, uma entrevista de emprego, e aí o coração acelera, né, e aí fica com aquela respiração mais ofegante, elas pensam assim, ixi, será que eu vou entrar em crise de novo? Ansiedade é um processo normal. Ficar com o coração num ritmo acelerado, pressão arterial aumentada e respiração ofegante num exercício físico também é normal. O que não é normal é a gente ter esses sintomas numa situação que a gente não está passando por nenhum tipo de desafio e não está passando por uma situação de esforço físico. Aí sim nós estamos diante de um transtorno, tá? Mas antes de você realmente partir para uma atividade física, Eliane, o que a gente pede, né? E isso a gente pede para qualquer pessoa. Faça um exame físico, passe por um clínico, veja se tá tudo legal, né? Porque se você sofre de pressão alta, por exemplo, se você é um hipertenso, você precisa de alguns cuidados. Se não, normal, beleza. Se você fizer só uma caminhadinha, muito possivelmente não vai acelerar seu coração, como eu fiquei com o meu fôlego entrecortado quando eu estava gravando o Telegram. Mas se você vai para uma prática mais forte, né, que exige mais esforço, não tem jeito, você vai realmente ficar assim. E é o seu cérebro, sua mente, melhor dizendo, vai ler isso como sendo ansiedade. Não é.
mas é o mesmo hormônio, é a mesma resposta fisiológica. Por quê? Porque a ansiedade é natural e ela é uma resposta de luta ou fuga do nosso corpo. Diante de um perigo, você vai ter que realmente correr ou você vai ter que realmente fugir, né? Desculpa, lutar. Se você for lutar, você precisa de braços fortes e pernas fortes. Se você for correr, também você vai precisar de braços fortes e pernas fortes. Ou seja, você vai precisar da mesma coisa quando você está fazendo um exercício de esforço físico intenso, tá bom? Então, esse é o psicológico? Sim, é a sua mente prestando atenção no seu batimento cardíaco, no seu ritmo respiratório e entendendo que a alteração que está sendo feita é uma alteração que gera ansiedade, não necessariamente, tá? Boa noite, Valéria. A Caetana está dizendo assim: estou em uma crise de ansiedade que minha pressão está muito alta, 16/11. Devo me preocupar? Olha, Caetana, eu vou te dizer uma coisa que não vai adiantar, tá? O que eu vou te dizer? Não, você não deve se preocupar, você já sabe que isso é ansiedade e que a ansiedade na crise, seja crise do pânico, seja crise de ansiedade, eleva a pressão. Não tem como o coração, gente, ó, é o seguinte, ó, não tem como o coração tá acelerado, não tem como sua respiração tá rápida, curta e acelerada e não ter alteração de pressão. Eu já falei isso em algumas lives, que até quando você tá com dor, a sua pressão arterial se eleva. Agora sim, Caetana, o que você precisa me dizer é se você sofre de alguma doença do coração ou não. Se você tá com uma crise de ansiedade, você é uma pessoa hipertensa, você tem pressão alta, você precisa tomar, além de tomar qualquer medida com relação à sua ansiedade, seja um ansiolítico, seja uma respiração, você precisa tomar o remédio para sua hipertensão, né? Então, até quem sofre de, por exemplo, problemas no coração, mas tem uma medicação, é controlado, a elevação da pressão não é algo preocupante, não é algo que você tem que sair correndo e ir para o hospital e dizer, meu Deus do céu, pode ser que eu tenha um infarto, pode ser que eu tenha um AVC, porque minha pressão arterial está super elevada, tá? Então, por isso que eu te disse, devo me preocupar? Não. Só que não adianta dizer isso porque você já está preocupada, tanto é que você fez essa pergunta para mim. O que eu recomendo para você? Faça agora a respiração dos 5 passos. Como é que eu sei como é essa respiração, Sandra? Olha, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e procurar lá, respiração dos 5 passos. Vai ter um vídeo que eu mesmo gravei nesse caso e que vai ter passo a passo para você se acalmar, tá? A Valéria tá dizendo assim, demorei hoje porque tava em crise. Então, mais uma que tá em crise, né? A Eliane tá dizendo assim, que a respiração dela, que a dela ficou assim também, como da Caetana, né? Sempre oscilando. Aqui tem algumas conversas paralelas. A Regina tá dizendo assim, eu queria e quero, Sandra, tirar esses traumas da minha mente. Sofri muito e agora são os sintomas físicos. Então, Regina, infelizmente, a gente não consegue tirar o trauma, a gente consegue até amenizar isso, né? Técnicas, vamos dizer assim, relativamente que daria pra gente aplicar aqui. Mas, de fato, se você tá querendo se livrar disso, precisa de tratamento, tá? Ah, Sandra, mas só o programa de vocês faz isso? Não, existem outros profissionais, né, especialistas em tratamentos para ansiedade que têm habilidade de fazer isso, tá? Por que não são todos os psicólogos? Por que não são todos os médicos ou todos os terapeutas que sabem fazer isso? Infelizmente, Regina, esse tipo de conhecimento não é nos dado num curso e nem na formação de psicologia, né? Eu e a Inês tivemos que fazer uma série de outros cursos sobre trauma para ter condições, habilidades de trabalhar isso, né? Então, hoje a nossa clínica é basicamente feita em situações de trabalho de trauma,
né? E a gente continua estudando. A gente acabou de adquirir um outro curso que ainda nem deu tempo para nós ainda fazermos as aulas, que fala sobre trauma, né? Por quê? Porque esse conhecimento está sendo muito estudado agora. Então, as técnicas mais modernas envolvem trabalhos com traumas, né? Envolve trabalhos com a gente ir lá e refazer aquela história para a pessoa realmente se ver livre dela. Porque senão aquilo vira um tormento, é um fantasma que nos acompanha, né? E que não sai com reza braba, né? Infelizmente é isso, tá? Boa noite, Michele. Boa noite, Pati. Vamos lá. O Nicomedes está dizendo assim, quando abre o novo curso? Nicomedes, eu não sei ainda a data. A gente abre mais ou menos de 2 em 2 meses, porque a gente vai acompanhando as turmas, né? A gente tem um trabalho muito próximo. Além de ser um trabalho online, a gente está muito atenta ao desenvolvimento de cada pessoa, porque a gente quer realmente dar resultado, né? Porque se a gente não acompanha e se a pessoa não se sente acompanhada, muitas vezes ela acaba não levando tão a sério, né? Então é aquela história, né? Às vezes eu preciso ter alguém me olhando para eu fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, possivelmente, a gente abriu uma turma agora nem me lembro, acho que foi em julho, né, Inês? A Inês está aqui comigo, ela pode me dizer. Então, a gente vai abrir, acho que a turma no começo de outubro, na metade de outubro. Não, a gente abriu em agosto, tá? Então, a Vanessa tá perguntando assim, por que temos crise mesmo sem ter nenhum problema? Do nada eu fico mal? Olha, Vanessa, eu tenho certeza que além de você, tem muitas pessoas que sentem exatamente a mesma coisa. Parece que eu tô bem e do nada vem esse inferno, né? E às vezes é do nada mesmo, você acorda mal. Não é do nada, né? São processos que estão acontecendo e você não está percebendo, tá? É como a gente diz assim, por exemplo, a gente tá aqui fechado, eu, por exemplo, não tenho acesso a como está o céu lá fora, tá? A janela está fechada. Mas pode ser que o céu esteja formando aí uma tempestade. A hora que acabar a live, eu sair aqui da sala, eu vou falar, eu entrei aqui, tava tudo bem e agora do nada caiu esse chuvão, né? A ansiedade é a mesma coisa, não é do nada. É você que não observou o processo todo acontecendo. Porque existem gatilhos, existem situações que fazem com que a sua ansiedade dispare. Ou seja, é como se você tivesse esse copo aqui, tá? No caso aqui não sei se dá para ver, tá vendo? Tem uma quantidade aqui de chá, né? E aí vai, sem você perceber, né? Porque você não está observando, esse chá vai aumentando até a hora que transborda. A hora que transborda é a hora que você sabe que tem os sintomas. Mas o copo já tá quase cheio, né? E vieram algumas coisas aqui até que a última gotinha fez com que transbordasse, ou seja, apareceram os sintomas. Quando a gente está com técnicas que controlam a ansiedade, é como se de vez em quando a gente fosse esvaziando o copo. Ficou mais vazio, ó, tenho que inclinar mais. Se eu tomo mais um, mais vazio. Então, para encher, vai precisar mais quantidade, certo? É isso que, por exemplo, a respiração faz, é isso que o ansiolítico faz. É como se ele fosse diminuindo aqui a quantidade de líquido para evitar que o copo transborde. Quando a gente vai para o programa Chega de Ansiedade, nosso tratamento online, ou quando você faz um processo terapêutico e trabalha a base da sua ansiedade, é como se a gente arrancasse o fundo do copo. Aí eu te pergunto, se eu arrancar aqui o fundo dele, mesmo que eu colocar bastante quantidade aqui, o que vai acontecer? Não vai parar nada. Então não vai transbordar. Então não significa que não vai acontecer mais situações ruins na sua vida. Vai acontecer. Só que você não tem mais a base que vai sustentar com que isso vá subindo e vem para fora e transborde, tá? Então é essa a explicação. Se foi legal, você dá um ok. A Inês está respondendo aqui, né, que possivelmente vai começar em outubro. A Caetana está dizendo obrigada.
né? A Regina tá dizendo obrigada. E a Inês está confirmando comigo, a última turma que a gente fez foi agora em agosto. É engraçado, né? Tô pensando aqui. Faz em agosto, nós estamos no 1º de setembro, então a gente acabou de lançar, mas parece que agosto para mim passou tão rápido que eu não sei. Parece que já tá lá na frente, né? Olá, Paola. Paola tá entrando aqui, dizendo que ama as lives. A Paola já participou ao vivo com a gente, né, Paola? Na live de gratidão. É isso mesmo? Boa noite, Carlos. Boa noite, Priscila. Deixa eu ver se tem mais algum boa noite aqui. É isso aí, gente. Bom, temos só mais alguns minutinhos, né? Para as pessoas que estão aqui ainda comigo, como é que está todas essas explicações que a gente acabou de dar para vocês, né? Com relação à base da ansiedade, com relação ao poder dos ansiolíticos. Eu queria dizer uma coisa também com relação aos ansiolíticos, enquanto vocês vão colocando aí nos comentários o que mais vocês querem saber sobre o assunto, tá? Existem ansiolíticos naturais, né? Assim como existem os antidepressivos naturais. Então, não são só os remédios controlados que têm o poder de serem ansiolíticos. Não sei para você que técnicas que você usa, né? Para diminuir o estado de atenção, de alerta, tá? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que medito, né? Então, para mim, um dos ansiolíticos mais poderosos da minha vida, de verdade, é a meditação. E isso tá tão encalacrado já dentro de mim, tá tão já fortalecido dentro de mim, que basta eu sentar no meu canto de meditação, eu já entro numa outra frequência. É como se eu desligasse automaticamente o interruptor daquela zoeira, né? E entrasse num outro tipo de frequência. Eu realmente mudo a estação imediatamente do meu rádio. Mas por que é tão poderoso assim para mim? Porque é uma técnica que eu aplico há muitos anos. E é uma técnica que eu aplico praticamente diariamente, né? Com algumas raras exceções, tá? Então, eu já estou condicionada, a minha mente já sabe, eu já tenho aquilo como se fosse uma âncora. Eu estou naquele lugar, é assim que eu ajo. Então, automaticamente, eu já vou para um outro estado de frequência, eu já fico bem mais tranquila. A Tatiana tá dizendo assim, a Tatiane, desculpa, falei Tatiana. Queria saber um chá bom para acalmar antes de dormir, de tomar, né? E o José Cardoso está dizendo assim, Sandra, quais os alimentos que contêm serotonina? Gente, obrigada pelas essas duas perguntas. Olha que coisa incrível que eu ia falar, mas já vou me adiantar. Na sexta-feira que vem, que é dia 4 de setembro, tá? Às 5h04, põe aí um alarme para você, põe aí no seu celular, se for ele que você usa de alarme, anota na sua agenda. Por quê? Porque nesse dia nós vamos fazer uma live, a Inês que vai fazer possivelmente, e o nome dessa live é um Chega de Dúvidas, né? Que acontece nas sextas-feiras. O que comer para evitar a ansiedade? Então, Tatiane e José Cardoso, vocês vão saber, porque dentro dos alimentos, existem esses alimentos que têm esse efeito antidepressivo, como a sua pergunta, José Cardoso, e existem os alimentos que são os calmantes, como a sua pergunta, Tatiane, tá? Mas eu já posso te adiantar que um chá bem bacana é um chá de melissa ou maracujá ou camomila. Agora, a gente também, Tatiane, tem uma live que nós fizemos com uma nutricionista, que inclusive essa nutricionista fez um e-book para nós que está dentro do nosso programa, tá? Porque a alimentação é fundamental realmente no controle da ansiedade. Então, a gente pediu para uma nutricionista fazer todo um trabalho, né? Um e-book mesmo, um livro virtual, que a gente realmente dá como bônus quando a pessoa faz o nosso tratamento online, tá? E ela fez uma live com a gente, agora no início da pandemia, não sei se foi abril, acho que foi abril, né, Inês?
que tá lá no nosso YouTube. Ela dá algumas receitinhas, inclusive de um suco. Então, ela fala bastante sobre isso. Se você quer saber mais, dá uma olhadinha na live que tá muito, muito legal, tá? Você vai aprender muita coisa interessante. É uma live que fala de sistema imunológico, tá? E de ansiedade. Eu não lembro exatamente qual é o título, mas se você tiver qualquer dúvida, você manda pra gente um inbox e aí a gente consegue te dar exatamente o link, tá bom? A Priscila tá dizendo assim, a meditação para mim foi libertadora. É, para mim também. A Vanessa tá dizendo, não consigo me desligar para meditar. Ensina para nós como meditar. Olha, é muito simples, né? A gente nunca vai se desligar exatamente, né? Precisa de muitos anos, de muita prática, de pelo menos assim, ficar sentado no estado meditativo por meia hora, 40 minutos, né? Para realmente a gente aprender a desligar a mente, né? O que a gente aprende é colocar o nosso foco de atenção não nesses pensamentos, mas em outro tipo de estado, né? Nós já pensamos sim em ensinar isso, embora tenham muitas pessoas que fazem isso, né? Que ensinam algumas técnicas. A principal, que está sendo mais estudada, inclusive em Harvard, nos Estados Unidos, é a Mindfulness, tá? Existem vários treinamentos que estão sendo feitos também sobre Mindfulness, coisas gratuitamente, tá? É muito básico, não é esse bicho, realmente é muito mais você ir começando aos pouquinhos para você se ensinar. Eu digo que meditar é igual tomar água. A maioria das pessoas tem dificuldade de tomar água, né? Mas a gente começa pouquinho. Você não toma água? Toma um copo. Você já toma um copo? Toma dois. Você já toma dois? Toma três, né? Então é um pouco assim. Você não consegue meditar? Ok, para respirar. Faça a respiração de 5 passos. É o primeiro passo que a gente dá para você começar a aprender a meditar, tá? Porque você vai começar a serenizar a sua respiração. A respiração é o link entre a sua mente e o seu corpo. É fundamental para quem medita fazer a respiração de 5 passos, tá? Então, não sabe meditar, não consegue meditar? Legal. Não se estresse, não tem problema nenhum. Começa fazendo a respiração de 5 passos, tá? E aí, automaticamente, você entrou no estado de mais tranquilidade, você fica ali, serena pelos próximos 2 minutinhos. Depois, 3 minutinhos, bota o seu alarme. Você vai ver que sua mente se distrai, que ela vai, você traz ela para o momento presente, tá bom? A Inês está dizendo assim, né? Na live de sexta vamos falar sobre isso. O Nicomedes está dizendo obrigada, avisem a data. Sim, só nos acompanhar, a gente está sempre avisando nos stories, em vídeos no Instagram, tá? Então, na live de sexta, vai acontecer, a Inês está lembrando aqui, né? Pelo Facebook e pelo YouTube. A Regina tá dizendo chá de mulungu. Eu não sei se o mulungu é antidepressivo ou ansiolítico, tá? Mas aí a gente pesquisa e na live a gente te diz. A Inês tá dizendo que mulungu ó. Cidreira, maracujá, camomila. Tá certo, gente. Aí a Regina tá dizendo sim, né? Então, a gente faz uma composição. Mas, junto com o chá, faz o seguinte, Regina. Faz a respiração de 5 passos. Você vai ver como ela é poderosa. E se você quer dormir melhor, baixe uma técnica gratuita que nós temos também, que é um áudio que tem esse processo de hipnose, disso tudo, que conversa com a sua mente mais profunda e mais sábia, que se chama Me Faça Dormir Bem, tá? Ah, Sandra, como é que eu faço para ter todos esses links? Muito simples. Vai lá no nosso perfil no Instagram, ou que a gente chama de bio, e tem lá um site chamado Linktree. Lá no Linktree tem tudo isso que a gente está falando. Tem um link para o nosso YouTube, tem um link para o Telegram, tem um link para essa técnica, tá? A Inês está dizendo, mulungu é um calmante. Tá, beleza, obrigada, Inês. Então, muito bem, gente, vamos encerrando pro Instagram não me derrubar, e sim eu derrubá-lo. Me dão um joinha se vocês apreciaram tudo isso que nós falamos. E, ó, sexta-feira promete, queremos todos vocês lá na nossa live para saber o que alimentos realmente combatem a ansiedade, né? Que alimentos que de verdade aí
promove um bem-estar, uma melhoria nos nossos processos de ansiedade. O que comer para evitar a ansiedade, tá bom? Ótima noite para você, fica com o nosso lema. Legal, obrigada, gente. É isso aí. Tem um delayzinho, né? Então, valeu. Valeu, Nicomédia, valeu, Caetana, valeu, Priscila. Beijo para você. Foca no que funciona. Até sexta-feira, dia 4, às 5h04. Boa noite, beijo grande. Foca no que funciona.